Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz para todos. Que nosso bom Deus continue abençoando todas as nossas vidas, vocês, a todos. Obrigado pelo carinho de me receber em seu lar. Obrigado pelo carinho de receber essa mensagem. E hoje é o dia de perguntas e respostas. Obrigado por aqueles que se prontificou em fazer suas perguntas. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta vem de Andréia Brito, lá de São Paulo. Beijo, Andréia, do seu coração. A pergunta que ela faz é: a Virgem Maria é santa? A Bíblia evangélica, por sua vez, confirma que a Virgem Maria teve o grande privilégio de dar à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Maria ficou grávida por meio de um milagre. Vamos ver em Mateus capítulo 1, verso 21, o que diz: ela dará à luz a um filho, será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso quer dizer que ela é santa? E como uma virgem pode ficar grávida? Em Lucas capítulo 1, verso 35 diz assim: e o Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus, o Altíssimo, a cobrirá com a sua sombra. A criança que vai nascer será chamada de Santo, o Filho de Deus. Notamos aí que o Filho de Deus é chamado de Santo, não a Virgem Maria. Maria é apenas a mãe de Jesus. Então, pessoal, Maria reconheceu que foi recebida pelo Espírito Santo, onde gerou a gravidez. Então, pessoal, Deus fez Jesus nascer de uma virgem para ele ter um corpo glorificado, perfeito, para salvar a humanidade do pecado e da morte. Deus apenas transferiu a vida de Jesus para o ventre de Maria. O catolicismo em si entende, pelo fato de Maria ter dado a luz a Jesus, ela se tornou uma santa, mas na verdade o único santo, perfeito, poderoso e verdadeiro é Cristo Jesus e mais ninguém. Portanto, a sua Maria foi representada como uma mulher, mãe de Jesus, e ela não é uma santa. Pelo contrário, ela não pode salvar ninguém. Só Jesus salva, só Jesus é santo. Bom, pessoal, próxima pergunta. Marcos Santos, de Vitória da Conquista. Abração, meu querido. Pergunta: para que serve o jejum? Bom, em primeiro lugar, para ter um grande relacionamento com Deus, devemos ler a Bíblia, orar e jejuar. Jejum, pessoal, é uma prática comum entre os servos de Deus, pois é uma forma de renovar as nossas forças para enfrentar as dificuldades que tinham pela frente. Ou seja, é um ato de ficar sem comer e sem beber. Ou seja, a prática do jejum está relacionado à nossa fé. Em questão do dia, da hora ou do momento, ou tempo de ficar em jejum, são programações feitas pelo membro principal de nosso ministério, ou seja, o pastor. Ao contrário disso, você pode ter seu particular com Deus e jejuar, conforme o Espírito Santo quer que você faça. Vamos ler em Mateus capítulo 4, verso 2, o que diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Então, o diabo tentou Jesus, sugerindo: já que você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Nós vimos aqui que Jesus passou por um momento difícil, por uma batalha espiritual com a presença do diabo, mas ele, em jejum, conseguiu vencer essa batalha. Então isso mostra que o sacrifício que fizemos para Deus de coração será agradável aos seus olhos. Ou seja, nós teremos uma grande recompensa. Beleza? Próxima pergunta vem de Cláudio Silva de Salvador. Ele pergunta: grande abraço, Cláudio. Por que você acorda de madrugada para orar? Bom, Cláudio, a oração é o momento mais íntimo que a pessoa tem com Deus. É o momento em que você está falando com Deus para pedir, clamar, falar sobre alguém, interceder pela família, confessar seus pecados. A madrugada é um momento muito especial para a oração também. Então vamos ver o que diz em Atos capítulo 16, verso 25 e 26. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e
e as correntes de todos os presos se soltaram. Nota aí que Paulo e Silas tomaram a decisão de orar à noite, ou seja, na madrugada. E o acontecimento foi tremendo, onde surgiu a libertação dele e dos demais presos. Ou seja, aconteceu o milagre da libertação. No meu canal divulguei para vocês colocar em prática os 3 O positivos: a oração pela manhã, a oração ao meio-dia e a oração à noite. No meu caso, Cláudio, quando o Espírito Santo me desperta nas madrugadas, eu sinto que é para orar. E não é sempre que isso acontece, mas o importante é que devemos orar a todo momento, sem cessar. Independente do horário, procure orar. Não importa também o lugar, você pode orar usando sua voz ou usando sua mente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz: permaneçam sempre em oração. A oração é muito importante, Cláudio. Então, como diz também a palavra de Deus, a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Obrigado pela pergunta, grande abraço para você. Próxima pergunta, Daniela de São Paulo pergunta: beijo, Daniela, qual é a importância do batismo? Então, o batismo é um ato no qual um cristão é mergulhado nas águas para simbolizar o fim da velha maneira, ou seja, o fim da velha maneira de viver, e mostrar diante de todos que a pessoa morreu para o mundo e se tornou uma nova criatura, que significa remissão de seus pecados. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 3, verso 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados, mas está vindo um outro, muito maior do que eu, tão poderoso que não sou digno de carregar suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aqui a mensagem de João Batista se refere a Jesus e mostra como é importante o batismo. Então vimos aqui que João Batista batizou várias pessoas, estabelecendo uma nova aliança com Deus. Jesus foi batizado e recebeu a presença do Espírito Santo. E após sua morte, o batismo é agora muito mais do que perdão de nossos pecados ou dos seus pecados. É um pacto de viver a vida, mostrando para as pessoas o seu compromisso diante de Deus. E isto é muito gratificante. Vamos ler Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom, Dani? Então é muito importante o batismo, mas hoje em dia é muito importante o batismo. Devemos continuar com esse ato de amor, como disse Jesus, para todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A última pergunta vem de Reinaldo de Lagoa das Flores, Vitória da Conquista. Abraço, meu querido Reinaldo. Ele pergunta: gostaria de entender sobre os filhos de Adão e Eva antes do pecado. Boa pergunta, viu? Mais uma vez, abraço para você, meu irmão. Bom, meu irmão, a Bíblia é clara em dizer sobre o primeiro casal ali no jardim do Éden, Adão e Eva. E antes eles viviam em plena paz, mas cometeram um erro gravíssimo de desobedecer o nosso Deus. Porém, Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado. Após, sim, eles tiveram filhos. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2. Então Adão teve relações com Eva, e ela engravidou e deu à luz a um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela: como com a ajuda do Senhor consegui um filho homem. Depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Após o casal desobedecer Deus, foram expulsos do paraíso, ou seja, do jardim do Éden. E no meio dessa trajetória estiveram Caim e Abel, os quais se tornaram inimigos um dos outros, ao ponto de Caim matar Abel. E este foi o preço da desobediência do casal. Esta passagem também mostra que Adão e Eva poderiam ter filhos no jardim do Éden, mas Deus não permitiu que isto acontecesse, porque sabia de suas fraquezas, e viver no paraíso em pecado não seria possível. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher o criou.
Deus os abençoou e disse-lhes: multiplicai-se, enche a terra, domine-a. Tenha poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. Esta passagem mostra que Adão e Eva poderiam ter filhos no jardim do Éden, mas Deus não permitiu que isso acontecesse, porque sabia de suas fraquezas, e viver no jardim do Éden em pecado não seria possível. Então podemos notar que Deus os abençoou, autorizou a ter filhos, mas só tiveram filhos após a queda do homem. Para finalizar, vamos ler Romanos capítulo 5, verso 12. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, ou seja, Adão, o pecado entrou na raça humana. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir daí entendemos que foi assim que surgiu o pecado. Através do erro de Adão e Eva, nasceu o pecado diante do homem. E só tiveram filhos após cometer esse erro. Bom, pessoal, grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e atenção. E continue mandando suas perguntas. E estou aqui para responder conforme o Espírito Santo manda. Beijo para todo mundo, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu!